Política, arte ou ciência de organizar, dirigir e administrar. Começa a partir de agora o programa Caso de Política. A política levada a sério. Olá, sejam bem-vindos a mais um Casos de Política aqui pela sua TV Câmara de Barreiras, canal 4.1. Hoje nós estamos aqui com uma mesa para lá de seleta, muitas autoridades aqui da área jurídica, sobretudo do IMAP, que está fazendo uma série de eventos por toda a Bahia, voltado para as eleições de 2016. Trata-se do workshop IMAP Eleições 2016. O IMAP, Instituto Municipal de Administração Pública, vem fazendo esses eventos em diversas cidades da Bahia. Os eventos já foram realizados no dia 31 na cidade de Eunápolis, no dia 31 de maio, no dia 1º de junho foi a vez de Itabuna, 6 de junho foi a vez de Simões Filho. Houve também a realização do evento em Vitória da Conquista, no dia 15 de junho. Hoje o encontro acontece em Barreiras. Dia 13 acontecerá em Ceabra e no dia 15 de julho agora em Feira de Santana. E nós já estamos aqui ao lado do diretor, conselheiro presidente do IMAP, que vai poder nos trazer um pouco mais de informações sobre o Instituto Municipal de Administração Pública, Dr. José Reis Aboboreira de Oliveira. Prazer tê-lo conosco no Caso de Política. Obrigado, Edivaldo. É uma satisfação enorme estar com vocês nesse dia de hoje para falar sobre a matéria do workshop eleitoral e também agora, nesse momento, sobre a nossa instituição. O IMAP é uma instituição, uma associação sem fim lucrativo, não é uma sociedade civil, e ela tem como foco principal o desenvolvimento institucional dos municípios. Isso porque ela é uma entidade de representação da sociedade civil e trabalha ao lado do Estado como entidade do terceiro setor, visando melhorar os serviços públicos da municipalidade, visando capacitar os gestores, capacitar os servidores públicos e trazer inovações tecnológicas, com vista à melhoria e à eficiência do serviço público. Essa é a verdadeira e principal finalidade do IMAP. Nessa atuação, ele já está na Bahia, já está atuando também em Sergipe, atuando na Paraíba e no Ceará. Então, nós já temos cerca de 500 clientes entre municípios e Câmara de Vereadores participando de nossas atividades, aderindo ao nosso projeto. Maravilha! E a intenção nossa da TV Câmara é exatamente levar para você, que é eleitor, mas que, claro, é sempre um potencial candidato nas eleições de 2016, conhecer muito mais sobre as eleições, sobre o processo da legislação, que, sobretudo, é um processo novo. A legislação eleitoral mudou. Portanto, as eleições de 2016, ela se reveste aí de um cuidado todo especial para você que é eleitor, para você que é pré-candidato, para você que é dirigente de partido político. Conosco aqui o doutor Joab Souza Ribeiro, ele é advogado, com curso de extensão e educação informal na Senafor em Brasília, pós-graduado em Direito Público e Privado pela Faculdade de Ilhéus, procurador nacional da UVB, Brasil, 2005, 2006, 2009, 2010, procurador da União de Vereadores da Bahia, de 2011 a 2012, e consultor governamental. E ele, claro que traz aí uma abordagem importante, porque, doutor Joab, primeiro, para ser candidato, você está afiliado, né? Então precisa ter um cuidado com filiação, precisa ter um cuidado com as questões que envolvem aí, sobretudo, as coligações, as convenções, processo todo cuidadoso. Eu queria que o senhor falasse para a gente como se dá esse processo. O que é importante se colocar para os candidatos na convenção? Primeiro, que a convenção tem que ser precedida de edital de convocação no prazo do estatuto de cada partido. Segundo, a ata tem que ser elaborada circunstanciando todos os termos legais necessários e imprescindíveis ao seu futuro registro. Isso também é importante. Terceiro, essa ata tem que ter uma produção digital dela, que será publicada, será entregue no cartório eleitoral, o cartório fará os devidos atos pertinentes a isso, além de o cartório também guardar essa ata. Estou falando da digital. Na digital também estarão a lista de todos os presentes da convenção, com as respectivas assinaturas, porque o cartório precisa, no futuro, se assim o desejar, fazer a conferência da veracidade. Essa ata será publicada e, a partir de subtensos, que todos terão direito a fazer as suas eleições, colocar sua candidatura para a sociedade.
Perfeito. E aí, claro que os partidos políticos precisam cuidar disso com muito carinho. Mas aí nos lembrou também o doutor Joabes que o próprio candidato também tem que estar atento a isso para poder exigir isso do seu partido. Olha, o doutor José Reis Aboboeira de Oliveira, ele não é só conselheiro-presidente do IMAP, ele também é, claro, advogado e consultor jurídico em diversos municípios do estado da Bahia, com experiência aí mais de 30 anos na administração pública municipal. E uma coisa importante, doutor José Reis, é a questão também de se cuidar da capacidade de elegibilidade. O senhor já abordou essa temática aqui no workshop IMAP Eleições 2016, queria que o senhor falasse um pouco dessa importância, dessa qualificação do candidato. Ok, Edivaldo. Uma vez o candidato sendo escolhido em convenção partidária, parte-se agora para os demais, implementar os demais atos necessários ao registro da candidatura. E é nesse momento que se verifica se o candidato goza das condições de elegibilidade. São requisitos previstos na Constituição Federal, sobretudo no artigo 14, parágrafo 3º da Constituição, que elenca, né, são seis itens. Dentre eles, podemos citar alguns relevantes, como nacionalidade brasileira, porque do estrangeiro estaria afastado dessa possibilidade do alistamento, a nacionalidade brasileira, a filiação partidária, né? Também, evidentemente, o alistamento eleitoral, sem estar alistado no sistema eleitoral brasileiro, sem ser eleitor, ele não pode ser candidato, né? Ele, para ser eleitor, para ser candidato, ele precisa primeiro ser eleitor, ele precisa primeiro estar na condição de capacidade ativa de ser eleitor. Para ser candidato, além dos requisitos de gozar dos direitos políticos, ele também tem que gozar de alguns requisitos. Condições de elegibilidade, ser brasileiro, filiado a partido, inelegibilidade, não pode incidir em nenhuma causa de inelegibilidade. São diversas as causas de inelegibilidade. Dentre elas, nós podemos citar as causas constitucionais e as causas previstas na Lei Complementar 64/90. Então, na matéria de natureza constitucional, nós temos, além das condições de elegibilidade, que se não tiver presente, ele está inelegível, nós temos a inelegibilidade propriamente dita. Nós temos a inelegibilidade se ele já foi reeleito, ele não poderá mais ser candidato para o mesmo cargo, está inelegível. Nós temos a inelegibilidade dos seus parentes consanguíneos, né, até o 2º grau. Eles não podem ser, na jurisdição do titular do mandato, eles não podem ser candidatos, ficam inelegíveis para essa função. E também temos a inelegibilidade dos parentes daqueles que sucederam ou substituíram nos últimos 6 meses os titulares de mandatos, né? Estamos falando aqui de prefeito da majoritária, do executivo, né? Então, ele já provoca as inelegibilidades. Além dessas inelegibilidades constitucionais, nós temos também a infralegal, a prevista na 64/90, que é um elenco muito grande. O legislador foi bastante generoso. Se nós pegarmos o artigo 1º, inciso 1, nós temos uma série de, um verdadeiro alfabeto, né? A, B, C, D, E, e vai até a próxima letra Z, né? Onde nós temos ali uma série de inelegibilidades que, se presente qualquer daqueles requisitos, o candidato não poderá ter seu registro deferido. Vamos destacar alguns deles, assim, mais relevantes para esse momento aqui de uma entrevista. A questão, por exemplo, de rejeição de contas, né? É um tema que provoca em todos, né, bastante atenção, porque o gestor, dentro do quadro da legislação brasileira, para gerir de acordo com os princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, eficiência, publicidade ou transparência, ele dispõe de um acervo de normas que ele tem que observar. E, às vezes, dadas as carências que nós temos nos municípios da área de consultoria, ou até mesmo da falta de servidores habilitados àquelas funções, às vezes o gestor termina pagando, né, por esses erros, termina tendo contas rejeitadas. Ou até mesmo o gestor inepto, aquele que não está nem aí para a questão do cuidado com as contas públicas, né, com a parte contábil, com a parte jurídica do município. E também se estende ao presidente da Câmara, que também está sujeito, porque é ordenador de despesa, estará sujeito também à prestação de contas, né, junto ao órgão de contas.
É por isso que pode ocorrer a rejeição de contas que configure para ele a inelegibilidade, sobretudo se ela vier contendo, não é, ato doloso de improbidade, né? Estiver impregnada com a insanabilidade do ato, o ato não puder mais ser sanável, não é? Estiver também contendo outras máculas, né, que somadas, são, parece que 5 ou 6, somadas a esses principais, inviabiliza o registro da candidatura, porque torna o candidato inelegível. Temos também a questão de condenações criminais, né, aquelas que suspendem os direitos políticos, né? E nós temos um elenco de vários crimes, crimes contra a administração pública, crimes contra a fé pública, crimes contra a lei falimentar, né, crimes contra a liberdade sexual, é uma série, é um elenco enorme em que esses crimes, se houver, né, condenação em pena privativa de liberdade, gera ipso facto, né, a inelegibilidade, né, do candidato. Então, a perda, por exemplo, também se ele pertenceu a um órgão de classe, um advogado, um contador, e foi, né, por questão ética profissional, expulso, vamos assim dizer, excluído do quadro da associação, do profissional dele, ele estará também inelegível. Então, há uma série de situações, de causas que levam à inelegibilidade do candidato. Isso para que, caso ocorra tais fenômenos e ele queira disputar a eleição, é preciso, caso ele esteja em um desses casos, que ele recorra ao judiciário para ver se suspende os efeitos daquela medida, né, ou se anula, no caso, por exemplo, de prestação de contas, a decisão tomada pela Câmara, né, ou a decisão tomada pelo Tribunal de Contas, no sentido de tornar sem efeito tais condenações. Isso porque todos, sem exclusão, né, em face de um princípio constitucional da inafastabilidade, pode bater a porta do judiciário para evitar ameaça ao seu direito ou lesão ao seu direito, né? Então, é um princípio que não exclui ninguém. Todo cidadão brasileiro tem direito de ir à porta do judiciário, provocá-lo, no sentido de dizer, olha, embora tenha recebido a condenação do Tribunal de Contas, ou embora o parecer da Câmara, a decisão da Câmara tenha sido pela rejeição das minhas contas, e tenha se entendido que eu estou inelegível, mas não se obedeceu às formalidades, por exemplo, daquele parecer, para que fosse julgado, não garantiu a ele o contraditório, a ampla defesa, e por aí vai. Outras circunstâncias podem aparecer em que ele pode bater a porta do judiciário, suspender os efeitos dessa decisão e está apto a ser candidato. Caso não consiga isso, lamentavelmente, ele vai estar, né? Ele vai estar afastado. E a lei do ficha limpa, nós tratamos da 64/90, né, no artigo 41A, ainda vem com muito mais rigor, que é a responsabilidade do candidato. Ora, qual é o momento, em que momento pode o candidato sofrer essa medida, essa restrição, essa barreira, para que ele não tenha o registro deferido? Quando ele postula, quando o candidato, quando o partido dele, ou a coligação, postula o registro da candidatura dele, o juiz e o Ministério Público, que também vai oficiar no processo, vão verificar, né, se ele cumpre os requisitos formais da registrabilidade da sua candidatura, que é um rol de documentos que ele tem que apresentar, e ainda se não está presente nenhuma dessas causas de inelegibilidade. Se houver uma ou outra coisa, se os documentos da registrabilidade concernente ao registro, a formalização, não estiverem presentes, ou parte deles não estiverem presentes, ele pode ter também o registro indeferido, mesmo ele não sendo inelegível, mas porque ele não atendeu, né, os requisitos da registrabilidade da sua candidatura. Mas se ele tiver todos os documentos hábeis à registrabilidade, vai se verificar as condições de elegibilidade estão presentes, ser brasileiro, estar listado eleitoral, ter filiação partidária, né, ter sido escolhido em convenção, se o partido ao qual ele se encontra afiliado está regular, né, na circunscrição do pleito, se é um partido regular, está registrado no TRE, né, se pode, então, enfim, apresentar candidatos. Então, o juiz e o Ministério Público vão verificar isso, sem prejuízo dos demais concorrentes, né, também ajuizarem, né, a ação de impugnação de registro de candidatura, apontando causa de inelegibilidade para que o candidato não passe daquela barreira. E se indeferido o registro,
ele poderá, por conta e risco, ainda continuar candidato, né? E essa decisão final, ele só para no TSE. Então, todos os recursos que ele postular, se ele perde no juiz de primeiro grau, se ele perde no TRE, e se ele vai com recurso para o TSE, até lá ele pode ir mantendo sua candidatura por sua conta e risco. Porém, se for mantida a decisão do juiz de primeiro grau, efetivamente ele está fora do páreo e os votos que ele recebeu serão considerados nulos, votos sem nenhum valor. E aí se procederá certamente à nova eleição. Esse é o processo, né? Sem prejuízo de também, durante a campanha dele, ele ainda sofrer, né, as medidas judiciais de combate a ilícitos eleitorais. Se ele comete durante a campanha propaganda irregular, ele está sujeito a multa, né? Se ele comete crime na propaganda, ele está sujeito a ação criminal. E se ele, enfim, na área de aplicação, de arrecadação e aplicação de recursos de campanha, se ele usa de fontes vedadas, né? Ele está sujeito a uma ação pelo 30A da Lei das Eleições. Que essas medidas da ação de investigação judicial eleitoral, da ação de representação por conduta vedada, da ação pelo artigo 30A relativa à aplicação de recursos eleitorais, né? Qualquer dessas medidas da AIME, da ação de impugnação de mandato eletivo, ou do recurso contra a expedição de diploma, por todos esses instrumentos, poderá ainda ele ter passado, ter sido deferido o registro, e durante a campanha cometer abusos que essas medidas uma vez ajuizadas. E se procedentes e confirmadas nos tribunais, ele também ficará fora do páreo. Então, o candidato hoje deve ter equipe de profissionais, deve fazer uma eleição limpa, respeitando a lisura, respeitando a igualdade, respeitando a liberdade de voto do eleitor, né? Então, a campanha deverá ser equilibrada dentro da razoabilidade, a fim de que ele possa, depois, se eleito, poder governar, poder exercer o mandato, né? Que nós temos hoje os TRE, o Tribunal Superior Eleitoral, e cheios de processos, né? Não só por questões referentes à inelegibilidade, quando o indivíduo, o candidato, já leva esse déficit para a candidatura dele, ou porque durante a campanha ele cometeu ilícitos. E esses ilícitos são combatidos tanto pela ação do Ministério Público, como dos partidos, dos candidatos e das coligações que são legitimados para essas medidas. Ok, olha, nós estamos aqui resumindo no caso de política da sua TV Câmara de Barreiras, canal 4.1, o workshop IMAP Eleições 2016. Claro que, se você não pôde estar em Barreiras, você pode ainda acessar o portal IMAP, www.portalimap.org.br. Para você ter informações mais diretas com relação ao workshop das eleições, você vai acessar o www.imap-eleições2016.org.br. Claro que você ainda pode chegar a Seabra no próximo workshop, também a Feira de Santana, e ficar por dentro de muita coisa. Doutor Aldo, uma das coisas importantes que a gente precisa perceber nessas eleições de 2016 são eleições com um período mais longo de pré-campanha, eleições com um período mais curto de campanha. Claro que mudou aí também muita coisa na propaganda eleitoral. Eu queria que vocês trouxessem essas informações que são novas aí para o eleitor, sobretudo para os pré-candidatos, os próximos candidatos. É verdade, Edivaldo. A Lei 13.165 também, desde 2013, na verdade, a propaganda tem sofrido uma série de mudanças. A 13.165 houve mudanças mais significativas no que se refere à propaganda eleitoral, cujo tema eu acho de salutar importância não só para o candidato, mas todo aquele que está inserido no processo eleitoral. Seja ele o cidadão brasileiro, seja ele membro do Ministério Público, seja ele para a Justiça Eleitoral, membro da Justiça Eleitoral, a qual, na verdade, eu vejo um grande desafio, que é um tema de propaganda eleitoral, sobretudo porque tem a responsabilidade de garantir a isonomia entre candidatos. Eu costumo dizer que em uma propaganda eleitoral, se começa, o candidato inicia ela antes do tempo, ou se a realiza de forma irregular, ou de algum modo substitui o debate de ideias pelo abuso de poder, fatalmente haverá desequilíbrio entre candidatos e, portanto, legitimidade das eleições. A legislação eleitoral tem evoluído de forma salutar justamente na tentativa de alcançar esses objetivos. E isso tem feito
reduzindo o tempo de realização da campanha. A partir de agora, a campanha eleitoral passa de 90 para 45 dias e terá início a partir de 16 de agosto de 2016. De modo que toda e qualquer propaganda que vier a ser veiculada antes desse período poderá ser considerada propaganda antecipada. E perceba que a propaganda antecipada, Edivaldo, não ocorre exclusivamente de forma explícita. Ela também pode ocorrer de forma implícita, que é conhecida propaganda subliminar. É aquela propaganda em que o candidato leva ao conhecimento, o seu nome ao conhecimento do eleitor de forma dissimulada, de forma na penumbra. E essa é uma forma muito eficiente de fazer uma propaganda antecipada. E quando ele faz esse tipo de propaganda, ele está incutindo na cabeça do eleitor a ideia de que ele é o candidato mais apto a exercer a função pública. E como isso está acontecendo de forma extemporânea, como isso está acontecendo há destempo, isso traz naturalmente um desequilíbrio no pleito. Pensando nisso, o legislador ordinário editou a norma contida no artigo 36A da Lei 9.504. Nessa ocasião, ele estabeleceu que não caracteriza propaganda eleitoral antecipada a informação, a menção sobre a pretensa candidatura, pré-candidatura, melhor dizendo, assim como a exaltação das qualidades pessoais do candidato, inclusive na internet. E nesse dispositivo ele elenca uma série de situações em que não caracterizaria a propaganda antecipada por parte do pré-candidato. Como você bem alertou, ele, embora tenha reduzido o período de campanha, ele abriu esta possibilidade para o pré-candidato informar a população, dizer a ele, olha, eu sou pré-candidato, eu possuo credenciais para assumir determinado cargo. Óbvio que, nesta ocasião, sob hipótese nenhuma, pode haver pedido explícito de voto. A ideia é utilizar desses meios para informar que ele é um pré-candidato, inclusive em ambientes fechados fazer alianças, pedidos de apoio e, em determinada ocasião, fazer também a explanação quanto a projetos e plataformas. Isso permite que, nesse período reduzido de campanha, na pré-campanha ele possa já abranger uma série de informações, prestar uma série de informações aos seus pretensos eleitores. Paralelo a isso, as mudanças trazidas foram muito significativas, sim, sobretudo no que diz respeito à realização de propagandas em bens particulares. A partir de agora, não será possível fazer pichações, inscrições, utilizações de pinturas, utilizações de banners em bens particulares. É permitido exclusivamente a fixação de papéis e adesivos, desde que, e aí vem a novidade, se fique restrita a meio metro quadrado. Ao contrário do que ocorria no pleito anterior, na legislação anterior, não pode mais haver fixação de faixas, banners, ou nem pinturas, nem adesivos ou papéis que exceda meio metro quadrado. Obviamente, a única exceção que se tem é quando essa fixação é feita no comitê central. Perceba que nós estamos falando de comitê central. Se tiver outros comitês, esse tamanho está restrito também a meio metro quadrado. No comitê central, a legislação não estabelece um tamanho específico que deve ser. Fala que apenas que não pode se assemelhar ao outdoor. Eventualmente, inteligentemente, o candidato poderia abrir aí uns 10 comitês pela cidade. Sim. E aí cada um ele botaria um grande painel, né? Seria uma jogada. Com certeza, a legislação pensou nisso. Só pode exceder o meio metro quadrado no caso do comitê central. E esse tamanho não pode se assemelhar ao outdoor, que tem um tamanho padrão de 27 metros quadrados. Então, portanto, precisa o candidato, é importante que tenha um bom senso, para que fique pelo menos a meio caminho e não se utilize no próprio Comitê Central nenhuma propaganda que venha a se assemelhar ao outdoor. Essa propaganda continua, assim como na legislação anterior, devendo ser gratuita, devendo ser espontânea, de modo que não pode o candidato oferecer nenhum tipo de vantagem ou
recurso financeiro ao particular na tentativa de expor na fachada da casa dele esse tipo de propaganda. Nos bens públicos também houve mudança. A mudança não veio de agora, já vem desde 2013, mas essa é a primeira ocasião que nós teremos essa nova norma, já que em 2014 a norma não respeitava o princípio da anterioridade e não foi possível ser aplicável nas eleições gerais. Agora, não é permitido mais o uso de faixas estandartes e cavaletes. O cavalete, a partir de agora, foi extinto. Em regra, no bem público não é permitido a veiculação de nenhum tipo de propaganda eleitoral, que isso fique bem claro. Ressalvado duas situações. Os casos de que a utilização de bandeiras, essas bandeiras têm que ser móveis, ou seja, pessoas têm que estar acenando elas, não sob hipótese nenhuma pode ser utilizada como forma fixa, nem com utilização de suportes. E pode ser também utilizadas mesas para distribuir materiais, folhetos, panfletos, adesivos, desde que isso não atrapalhe a mobilidade. E a mobilidade para fins eleitorais é justamente a possibilidade de colocar e retirar esses materiais entre as 6 e as 22 horas. Ponto importante também, que eu acho que vale a pena ser debatido, se chamar a atenção, diz respeito à propaganda eleitoral feita através de adesivos afixados nos veículos. Esse tipo de propaganda está restrita ao tamanho de 50 centímetros por 40 centímetros, feitas em qualquer parte do veículo. A exceção está justamente quando o adesivo é afixado no para-brisa traseiro. Neste caso, ele pode utilizar toda a extensão do para-brisa traseiro, desde que seja o adesivo microperfurado. Nas outras partes, ele submete ao regramento de 50 por 40 e é muito importante que a fixação se dê por peças, mas de modo a evitar a justaposição. A justaposição é justamente a fixação de adesivos um próximo ao outro, visando a gerar um efeito visual único. E isso não é permitido na legislação eleitoral, nem em veículo, nem nos bens particulares. Isso não pode acontecer. Essas são mudanças que eu vejo que trará uma grande repercussão para todos os candidatos, para todo o pleito, justamente porque o próprio candidato, os técnicos que trabalham auxiliando os candidatos estão acostumados com outro tipo de propaganda. Estão acostumados com propaganda, com a pintura, com os tamanhos exacerbados, e a partir de agora terão que se amoldar a uma nova cultura. Eu acho que isso foi muito positivo. Sem sombra de dúvida, portanto, aquilo que eu falei, são eleições diferentes, eleições com mudança aí na legislação, e que claro que os candidatos, os partidos políticos precisam estar muito atentos e, claro, se cercando de profissionais especialistas nas suas respectivas áreas. Lógico que dentro do workshop IMAP Eleições 2016 tem também informações que norteiam o processo político, e ele é um dos responsáveis por trazer esses dados para os participantes desses eventos. Josias Miguel dos Santos é especialista em estratégia e marketing político, diretor da Lógica, Pesquisa e Soluções, e aborda exatamente nesses workshops, Josias, a importância do marketing político, a importância de se tratar de forma cientificizada a campanha política, a análise do candidato. Queria que você falasse um pouco dessa abordagem que é indispensável para a construção do perfil do candidato, mas, sobretudo, também para fazer a comunicação entre ele e os eleitores. Sem dúvida, Edivaldo. Na realidade, o marketing ele se tornou importante pouco tempo para cá, não tem muito tempo essa aplicação do marketing no Brasil. No Brasil é bom que se faça essa ressalva. Mas o marketing tem a finalidade de explorar as potencialidades do candidato, levar aos eleitores de forma objetiva e bem ilustrada a proposta do candidato, seu plano de governo. Enfim, é de responsabilidade do marketing a melhor apresentação do candidato ao eleitor, para que ele possa, ao considerar, ao fazer as suas avaliações, o candidato ter um ponto positivo
nessa avaliação do eleitor. Portanto, é, sem sombra de dúvidas, um dos momentos importantes que todas as campanhas precisam se cercar de bons profissionais. Eu ainda quero resgatar um pouco, Josias, a importância também, claro, dos dados estatísticos, das pesquisas eleitorais, que, claro, dão aí números que são fundamentais para a estratégia do processo da campanha. Você relembrou bem, porque, na verdade, o marketing político, ele só obterá sucesso se ele se basear em informações fidedignas. E são as pesquisas que trazem essas informações para que a criação do marketing possa desenvolver suas peças, quer seja peças publicitárias impressas, ou os VTs, ou spots de rádio, ou de carro de som, enfim, as informações contidas lá nas pesquisas, que poderão ser no modelo quantitativa, ou qualitativo, ou ainda no diagnóstico. No caso da pré-campanha, quando se busca posicionar a candidatura, né, dar foco à candidatura, é importante que se faça a pesquisa de diagnóstico. A pesquisa investigativa, né, é aquela que vai captar o sentimento do eleitor, principalmente com relação à figura pública daquele que se propõe a ser o candidato. Nós estamos falando de candidato a prefeito mais especificamente. Então, as pesquisas trazem as informações e, com base nessas informações, são elaborados, então, os planos estratégicos de campanha para levar ao sucesso o candidato. Perfeito. Eu quero ainda trazer aqui ao nosso debate o Dr. Joabes, porque tem uma coisa importante, Dr. Joabes, no processo das eleições, no processo das convenções, que tira o sono de muita gente. Às vezes você vê, as pessoas perguntam muito qual é o partido que eu me candidato, que eu vou ser eleito com poucos votos, né? Isso tem muito a ver com a questão das coligações, tem muito a ver com o coeficiente eleitoral. Queria que você falasse um pouco também da importância desse processo no círculo aí do fechamento das candidaturas. A legislação pátria brasileira permite os partidos que se coliguem. Qual o objetivo? Angariar o maior número possível de votos. A coligação acontece em um momento único, que são as convenções. Só que aí precisa ter alguns cuidados. Primeiro, é preciso saber que tem que haver, entre as atas dos partidos que estão se coligando, congruência, que informe exatamente o partido participa da coligação, oferecendo o candidato a cargo majoritário ou a cargo proporcional. Isso é fundamental. 2, que também é muito importante, neste momento não pode se decidir que o nome da coligação faz referência, quer seja a um partido político, quer seja a determinado candidato, mesmo que não seja o candidato da majoritária ou a qualquer vereador. Isso é fundamental. Terceiro, também importante, todo esse conjunto de informações tem que estar circunstanciado, devidamente circunstanciado em ata. Isso é importante. Se tudo isso acontecer, você está com a coligação pronta em condições de viabilizar o processo eleitoral. Sabendo ainda que você tem para a majoritária um único candidato, uma única coligação. Todos os partidos da coligação têm um único candidato majoritário. Já na proporcional você pode ter conjuntos de 2 ou mais partidos formando diversas coligações proporcionais. É democrático, é importante e a legislação permite. Perfeito. Olha, nessa celeuma toda de pré-candidaturas, de processo de escolhas, de processo de campanha, você que é telespectador, você que é eleitor, claro, e sobretudo pré-candidatos e candidatos, partidos políticos, sabe que tem uma coisa importante aí, que é aquela história que a gente costuma dizer que é onde a onça bebe água, né? Toda eleição tem custo, né? Não dá para se pensar campanhas políticas, campanhas eleitorais sem recursos. E aí o nosso querido Marcos de Oliveira Alves Júnior, ele que é bacharel em Ciências Contábeis, pós-graduado em Gestão e Administração Pública, especializado em Contabilidade Pública, com 14 anos de experiência na área, tendo inclusive assessorado diversas campanhas. Marcos, traz para a gente aí as importâncias de se fazer, sobretudo, uma arrecadação correta dentro da legalidade e, claro, o que é fundamental para a diplomação, que é a prestação de contas. Exato, Edivaldo. A gente tem que se atentar que nem contador, nem advogado é mágico. Então, o preceito para você ter uma boa prestação de contas é você seguir, primeiro, um rito de registro de candidatura dentro do preceito legal e uma arrecadação dentro do que a regra manda.
Então, essa mini-reforma trouxe algumas alterações, e são alterações que vêm impactar diretamente nesse pleito eleitoral. Uma delas é já a definição pelo eleitoral do limite de gasto do candidato. Então, ao arrecadar, eu já tenho que estar planejado toda a minha campanha para que eu não ultrapasse esse limite, certo? Então, é definido que o candidato poderá gastar 70% do que foi em cima da prestação de contas da última eleição, certo? E os eleitorais vão divulgar em cada cidade qual é exatamente esse limite. E dentro desse limite o candidato vai poder fazer suas arrecadações. Essa arrecadação ela pode ser tanto de recurso financeiro, doados por pessoas físicas, e aí nós temos uma novidade nessa eleição, que é a vedação de doação de pessoas jurídicas, sejam elas de recursos ou estimados em recursos. Como estimados em recursos? Eu posso, como pessoa física, fazer a doação de um bem para a campanha eleitoral. Como eu posso ceder também um bem de minha propriedade para a campanha eleitoral. Ou mesmo um serviço que eu preste, que seja da minha profissão, para um determinado candidato, como contador, como advogado. Então, todo mundo, todo candidato, e isso também os eleitores, devem estar atentos a uma situação. Tudo que é visto no pleito eleitoral deve constar nas prestações de contas. Então eu não posso ter alguma situação durante a eleição que, quando da prestação de contas, não esteja constando na prestação de contas do candidato. Isso vai dar, vamos dizer, munição para os outros candidatos que estiverem atentos a buscar uma impugnação da candidatura desse candidato, a mesmo se ele for eleito depois, ele não poder assumir porque ele não cumpriu o rito. As pessoas físicas devem estar atentas, porque elas só podem doar até 10% da sua renda bruta no exercício anterior, devidamente declarada no imposto de renda. Então, Marcos, se eu não declarei imposto de renda, eu posso doar qualquer valor? Não. O regramento já prevê essa situação. Eu tenho que observar o limite de gasto de isenção. Então, qual seja? A isenção para imposto de renda anual é 28 mil. Eu só posso fazer a doação de 10% em cima desse valor, já que eu não fiz a minha declaração, certo? Então a gente tem que observar essa situação. Aos candidatos e a toda a população, fica também uma nova instituição da lei. Todo depósito feito na conta de candidato deverá ser divulgado em até 72 horas após o efetivo depósito. Isso o eleitoral vai divulgar em seu site para toda a população estar acompanhando. Como também nós temos as prestações de contas, a primeira parcial, que será do dia 9 de setembro ao dia 13 de setembro, que trará toda a movimentação dessa primeira parte de campanha até o dia 8 de setembro. A população poderá também acompanhar isso, bem como todos os candidatos. Vão acompanhar os gastos dos seus adversários e vão verificar se aquilo que está lá prestado conta, de fato, é o que se está vendo. Como eu falei no início, tudo que é visto deve ser comprovado via prestação de contas para evitar os problemas. Perfeito. E aí você que é pré-candidato tem que ficar muito atento, sobretudo os presidentes de partidos políticos. E nós estamos aqui conversando com o diretor-presidente, conselheiro-presidente, doutor José Reis, a Boboeira, também conversando com o doutor Joab Souza, com o doutor Heraldo Júnior, com o Josias Miguel dos Santos, ele que é especialista em marketing político, e ainda com Marcos de Oliveira Alves Júnior, ele que é bacharel em ciências contábeis, especialista na área de contabilidade pública, com experiência vasta em campanhas eleitorais. Eu queria, na verdade, acolher as considerações finais dos nossos convidados de hoje, agradecer, sobretudo, a disponibilidade, eles que estão em Barreiras participando e aqui realizando o workshop de Barreiras, e gentilmente se dispôs aqui a conversar com o telespectador da TV Câmara. Portanto, eu quero agradecer a doutor Joab pela sua participação aqui conosco no programa Casos de Política da TV Câmara. Nós é que agradecemos, informando aos candidatos. Vamos seguir a legislação pátria, para que nós não tenhamos problemas ou até judicialização das candidaturas. De verdade. Doutor Heraldo, muito obrigado pela sua participação aqui conosco, certamente informações muito esclarecedoras e, claro, que as pessoas podem acessar muito mais no site do Portal IMAP. Agora sim, Edivaldo, agradeço você, agradeço a oportunidade.
Parabenizo você e a TV por essa iniciativa de poder levar um pouco a população, esse universo que que o cidadão está inserido, que é um processo político relevante que cada vez mais ele deve participar, deve se envolver, e dizer que foi um grande prazer estar hoje aqui em Barreiras falando sobre propaganda eleitoral e solicitar, pedir a todos os envolvidos no processo eleitoral que observem a legislação eleitoral em todos os pontos, sobretudo no que se diz respeito à propaganda eleitoral, para que não haja o desequilíbrio no pleito e, portanto, legitimidade nas eleições, que é que todos esperam. Maravilha, agradecer ao nosso querido Josias. Josias, que realmente é especialista em marketing e, claro, sempre nos workshops está aí trazendo todas as dicas necessárias nesse ramo para os candidatos, para todos que participam. Obrigado, Josias, por sua participação conosco. Eu que agradeço, Edivaldo, pela oportunidade e aos telespectadores da TV Câmara e principalmente a você que é candidato. É bom lembrar o seguinte: nos municípios onde tem TV geradora, como é o caso de Barreiras, nós chamamos o palanque de palanque eletrônico. E o marketing pode ser definidor das eleições. Entretanto, a gente chama atenção para que aquele que for fazer o marketing político eleitoral do candidato, que ele procure sempre estar sintonizado com a assessoria jurídica e contábil, para que aquele material que ele possa vir a produzir não gere impugnações da candidatura, porque pode levar até no futuro a cassação do mandato. Portanto, é nossa responsabilidade, nós que trabalhamos com marketing também, estarmos bem atenciosos à nova legislação eleitoral para não causar um prejuízo ao nosso contratante. Marcos, a campanha precisa de dinheiro, mas o dinheiro tem que ser arrecadado e, sobretudo, com cuidado e, sobretudo, tem que se prestar habilmente dentro da lei as contas. Obrigado pela sua participação aqui conosco. Se você quiser trazer ainda qualquer informação dentro do tema, fique à vontade. Eu que agradeço, Edivaldo. Agradeço também ao IMAP pelo convite, a oportunidade. Foi de grande valia, acho que para todos nós. E meu último recado para os candidatos e para os eleitores é que busquem se informar, busquem se capacitar. E aos candidatos, busquem a contadores de sua confiança, a advogados de sua confiança, para que você seja bem orientado e não tenha problemas durante a sua prestação de contas. E com relação ao gasto eleitoral, observem também que temos limites para aluguel de veículos, para gastos com alimentação, para contratação de pessoal. Então todos esses limites devem ser observados. Então, é importantíssimo você ter um planejamento para a campanha. Que diante dessa limitação de gastos, se você não planejar, você não vai conseguir chegar ao final da campanha. Você vai parar ela na metade. E aos eleitores, fiquem atentos às divulgações dos gastos cada 72 horas, as parciais, a final, para ver se realmente o que consta lá é o que está sendo executado. A gente tem esse dever como cidadão de acompanhar essa transparência. Obrigado. Maravilha, e eu quero, sobretudo, em nome dele, agradecer a participação, agradecer a oportunidade de estarmos aqui conversando, levando a você, que é telespectador da TV Câmara, mais informações sobre todo o processo das eleições, as eleições com legislação nova, Dr. José Reis Aboboeira de Oliveira, que é conselheiro-presidente do IMAP. Obrigado pela oportunidade, prazer tê-lo aqui conosco no programa Casos de Política da TV Câmara. O prazer, Edivaldo, é todo nosso. Quando nós nos propomos a fazer esse trabalho, porque entendemos que somos um organismo vivo da sociedade civil, representamos, através dessa nossa instituição, a sociedade civil, e é evidente que se nós pretendemos, se nós trabalhamos para o desenvolvimento dos municípios, para o seu crescimento, para o fortalecimento de sua musculatura, entendemos que a sociedade não pode ficar de fora desse debate. É por isso que estamos realizando 7 workshops no estado da Bahia, né, como você já bem citou, começamos por Eunápolis, Itabuna, Simões Filho, Vitória da Conquista, hoje Barreiras, né, e vamos ter ainda em Ceabra e, por fim, em Feira de Santana, com o objetivo de levar a difusão das normas eleitorais à sociedade, a discussão das matérias, trazer também uma formação para que candidatos e pré-candidatos
ao pleito majoritário, ao pleito proporcional, possa, né, se assenhorar dessas responsabilidades, contratar equipes de profissionais e fazer uma eleição limpa, uma eleição pura, visando beneficiar a sociedade, beneficiar os munícipes, né, com vista a uma seleção de um candidato que represente os seus anseios, que represente o seu interesse, né, na melhoria do serviço público. Então, agradeço a TV Câmara, né, de Barreiras, a Edivaldo, a Câmara Municipal de Barreiras por ter cedido esse espaço maravilhoso e a todos que vieram participar, trazendo também sua pequena doação para a entidade de caridade que foi aqui distribuída, né, visando aumentar a nossa solidariedade com aqueles que mais precisam. Então, foi um evento, eu considero, exitoso, né, e que conseguimos passar a nossa mensagem e realizar a nossa missão. Muito obrigado a todos. Ok, e agradecendo esses notáveis aqui conosco, a gente agradece ao carinho da sua audiência, lembrando que uma gestão em que prime pelos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, começa, claro, na campanha, né? O bom gestor ele tem que fazer uma campanha também pautada nesses princípios e o eleitor, o cidadão, é o grande fiscalizador desse processo todo. O Ministério Público Eleitoral, o Cursos Legis, tem essa obrigação, claro, institucional de fiscalizar as eleições, mas os partidos políticos, o cidadão, o eleitor, é o grande responsável também por estar fiscalizando juntamente o processo das eleições. Nós ficamos por aqui, agradecemos o carinho da sua audiência e voltamos numa próxima oportunidade com mais casos de política aqui pela sua TV Câmara de Barreiras, canal 4.1.